Segunda-feira a gente sabe que é aquele tradicional dia do começar ou do recomeçar. E aí nesse processo vem da força a frustração de não conseguir levar adiante qualquer que seja o projeto. E entre o mais comum está o de perder peso. E eu quero te apresentar a Flávia Medeiros. Você vai ver imagens dela aí agora. Ela tomou uma decisão esse ano. O ano seria diferente para ela. E ela recomeçou, mais uma vez, o plano de emagrecer com saúde. Nas redes sociais, ela criou um diário, para compartilhar o desafio, as dificuldades e as conquistas. A mais recente é essa aí, olha, que ela conseguiu correr 5 quilômetros, Em 3 meses, ela mandou embora 10 quilos e a gente quer contar essa experiência para vocês. Por isso, Flávia, mais uma vez, obrigada por ter vindo, Eu viu? que agradeço, bom dia. Muito bom te receber aqui. Obrigada. São 3 meses de muita persistência, perseverança. E o que te levou a essa mudança e a ter essa constância também, Mônica, esse ano eu tomei uma decisão de fazer realmente o meu 2024 diferente, Eu sempre tive episódios de sobrepeso, mas eu nunca cheguei a ter tido um grau de obesidade, Eu cheguei a um grau de obesidade 2. Na verdade, quando eu montei essa página da internet, foi o meu filho, o Gabriel Henrique, que falou assim: mamãe, vamos montar uma página no Instagram, isso aqui vai te motivar e você vai fazer isso aqui realmente de um diário, Você vai passar a postar todos os dias as coisas que você faz, você vai ver que isso vai te dar um incentivo. Mas eu jamais imaginei que isso fosse criar uma proporção da forma que criou, Eu já cheguei a pesar no ano retrasado, no ano de 2023, 107 quilos. De 22 para 23, eu engordei 15 quilos em um ano. E por quê? Eu passei, assim, a ter quadros emocionais, eu tive um grau de ansiedade bem alto e um início de depressão, Foram muitas mudanças nos últimos 5 anos que eu tive aqui. Eu sou nascida em Uberlândia, mas eu morei 12 anos no Rio Grande do Norte, e aí eu voltei a Uberlândia depois de quase... Eu estou aqui, vão fazer 5 anos, Então eu acredito que uma mudança em todos os sentidos, E eu passei a comer as minhas emoções. E aí eu fui me dedicando muito ao Gabriel Henrique, e a trabalho. E as minhas desculpas, que a verdade são essas, Exatamente, Nada mais do que isso. E eu fui deixando de fazer as coisas que eu deveria ter feito para mim, Então eu trabalhava o dia inteiro. Quando eu chegava em casa, era muito mais cômodo e é muito mais gostoso a gente sentar no sofá e descansar, Do que você fazer atividade física, E conciliar isso no dia a dia também estava se tornando difícil. Mas eu fui juntando uma desculpa aqui, uma desculpa ali, outra ali. E aí eu saí de um manequim que eu usava 40 por 42 e falei assim, não, eu vou recuperar. Aí fui para 44, 46, não, eu vou começar a semana que vem, sempre na segunda-feira. Segunda-feira é o Dia Mundial dos Recomeços. Exatamente. Quando foi no final do ano passado, em novembro do final do ano passado, eu tive um quadro de ansiedade muito alta. Eu estava almoçando aqui em Uberlândia e eu tive um pico de pressão muito alto. Meu Deus. E quase tive um início de infarto. Aí eu fui pro médico. Aos 30 e poucos anos, Aos Você fez 39, 40. fiz 40 agora em janeiro. Aí quando eu fui no médico, o médico conversou comigo, E ele falou assim, Flávia, você precisa hoje, daqui, sair do consultório já a pé para casa. Você precisa perder 20% do seu peso, E a gente leva um susto, porque aí com sobrepeso, um quadro de ansiedade, pressão exalterada e todas aquelas outras coisas. Só que a obesidade ela estava me agravando em outros aspectos. No profissional, a gente estava deixando de se arrumar para poder trabalhar, usava assim, eu já não estava me sentindo bem em vários aspectos. Lá no pé, Autoestima Como lá a gente no brinca. pé. Aí eu falei assim, eu vou resolver fazer o meu 2024 realmente diferente. E eu estava lendo lá no seu diário, que você sempre, eu achei interessante que você com a alimentação, vocês não tinham ali uma convivência das melhores por tudo isso que você está falando, Porque você não tinha a prioridade de ter uma alimentação saudável. E quando você fez essa decisão, porque a gente sabe que é um processo longo, o que você trouxe para ter essa amizade com a alimentação, para se apaixonar pela atividade física e continuar nesse processo que não é nada fácil? Porque a gente pode desistir, a gente pode ter uma recaída, a gente pode... Não é? Sim. Mônica, o que eu fiz para me conseguir? E eu acredito que deve ter sido o ponto-chave de como que eu consegui esse processo.
No início eu não procurei uma nutricionista porque assim, todo mundo sabe que para emagrecer tem que ser déficit calórico. Então, se eu comia 2 pães no café da manhã, eu teria que comer um. A partir do momento que eu comi um, eu já estava, em aspas, né, fazendo uma dieta. Então, eu peguei um dia, coloquei tudo que eu comia, tudo mesmo, num papel. E no final do dia eu levei um susto da quantidade que eu comia. E aí eu falei assim, agora eu vou passar a comer a metade. Por quê? A alimentação, a comida, ela também é uma forma de prazer. Sim. E naquele momento, como eu não estava 100% emocionalmente bem, se eu tirasse, aquilo me fazia falta. Então, eu mesmo, a Flávia, não conseguia entender aquilo. Então, eu dividi tudo que eu comia, não tirei nada, e eu entendi que eu precisava fazer exercício físico. Então, eu cheguei em casa e eu falava assim, 7 horas da noite, quando eu saía da empresa, eu vou caminhar, eu vou para a academia. Então, eu comecei fazendo 30 minutos de caminhada, eu comecei indo para a academia 3 vezes na semana e comecei a diminuir muito a alimentação. E aí, quando eu fiz isso, no primeiro mês, em janeiro, eu emagreci quase 4 quilos. Porque, assim, eu parei com bebida alcoólica, né, que eu tomava cervejinha, famosa cervejinha do final de semana. Então, eu parei com tudo isso e aí, assim, quando foi no final do mês que você emagrece 4 quilos, aquilo te dá um ânimo, né? E assim eu fiz durante 6 meses, né? Já estamos desde janeiro. Quando eu fiz esse vídeo, eu já havia emagrecido 10 quilos. E eu não tenho registro dos 107 quilos, porque quando a gente está muito acima do peso, uma das coisas que eu não fiz foi registrar, fazer foto. Hoje eu faço foto diariamente. E é uma das coisas que eu mais me arrependo, eu não ter de registro. Porque eu cheguei a usar 48,50. Uhum. E aí agora, nesse processo, quer dizer, você ainda quer emagrecer mais, vai procurar um acompanhamento profissional, porque a gente sabe que é importante, porque você chegou aí a pressão, né, altíssima também. Como que você faz para todos os dias cultivar isso, essa motivação, motivar outras pessoas e não deixar esse plano de autocuidado, de prioridade, ir por água abaixo? Eu agora estou tendo acompanhamento. Quando foi o mês passado, eu fui na doutora Cláudia, né? É a minha nutricionista que me acompanha. E aí a gente conversou bastante e ela fez uma dieta para mim dentro das minhas condições, né? Ela falou assim, Flávia, eu vou fazer uma dieta dentro do que você precisa. Hoje eu estou com 86 quilos, né? Então, para 107 já foram 21. E o meu peso ideal é 75 quilos. Então, nós ainda estamos nessa jornada, né? Mônica, o que eu vou te falar que é motivar todos os dias? Eu vou te dizer que a minha maior motivação foi essa página da internet. A gente teve esses vídeos, criou uma proporção muito grande e eu recebo mensagens diariamente. Eu tenho o hábito de ligar para o pessoal, de mandar mensagem, de fazer chamadas de vídeos. E eu nunca imaginei que existissem tantas mulheres da mesma forma que eu, com tanto sentimento guardado, às vezes de não saber expressar ou de não ter procurado uma ajuda e que elas foram se deixando, né? Foi surreal o que aconteceu. E hoje, todos os dias, às vezes assim, tem dia que é difícil? Às vezes eu estou muito cansada e eu falo assim, nossa, eu não vou. Mas assim, quando você já passa a ver os resultados, aí hoje, quando eu não vou, eu já fico com a consciência falando assim, nossa, eu não posso faltar, porque isso aqui vai me dar resultado, né? E às vezes eu saio, eu tenho refeição livre, eu como, só que hoje eu tomei uma consciência que eu não preciso comer mais da forma que eu comia, para me satisfazer, né? Que tem outras formas. Eu descobri na corrida uma paixão, né? A paixão. E aí é interessante a gente trazer vida. a sua história, porque a história da Flávia é o caminho dela, mas a atitude dela pode ajudar tantas pessoas, porque o corpo dela é diferente, o metabolismo dela é diferente, a altura é diferente. Então a gente tem que ter essa consciência de se olhar no espelho e falar, bom, eu quero passar por esse processo, mas vai ser diferente e vai ser bom. E vai ser bom, justamente. A gente quer o outro, mas a gente tem que olhar pra gente. Você não percebe isso também? Pra gente poder fechar essa conversa boa. Olha, uma das coisas que a rede social, ela faz, é a gente se compara muito. Então, o que hoje eu vejo? É igual você falou aqui, a gente se compara e faz comparações e cada um tem uma forma do seu tratamento, da sua dieta. E uma coisa eu falo, não se comparem. Cada um tem uma forma, tem uma realidade e às vezes você ficar acompanhando pessoas, por exemplo, na internet que não tem uma realidade igual à sua, tem gente que vive só por conta
de fazer dieta, de fazer, né, trabalhos na internet, disso. E a minha página não, eu sou uma pessoa, eu sou uma dona de casa, eu sou uma mãe, eu sou uma administradora, sou uma corretora de imóveis, então eu tenho um dia inteiro, então eu preciso adequar isso à minha realidade. Porque senão a gente fica vendo só aquelas moças lindas na internet e elas têm um horário, mas assim, não vai. Então não se compara, porque cada um tem. E eu falo uma coisa também, nesse processo, Mônica, cada um fazer um passo por vez e pequeno. Porque se você começa com muitas mudanças, você vai levar um susto. E aí pode ser que a pessoa não consiga. Então, um pequeno hábito que você inclui todos os dias, por exemplo, como beber água, é tão importante. Eu não tinha o hábito de beber 3 litros de água por dia, de amanhecer e tomar primeiro uma água, né? Então, eu fui incluindo todos os dias pequenos hábitos. Hoje eu não sinto com tanta força, mas eu acredito que se você começar a fazer uma dieta assim muito restrita e vou parar com tudo e vou ficar lá 1 hora fazendo exercício, seja mais difícil, né? Mas cada um tem uma forma realmente de conseguir o processo. De construir esse processo. De construir. É um passo de cada vez, tendo compaixão, né? E essa alegria que a Flávia trouxe aqui pra gente. Olha, tem muita gente mandando abraço, a Mary tá te mandando abraço, tá contando a história dela aqui também. Ela que tá na menopausa para emagrecer é dificílimo, mas não é impossível. Flávia, muito obrigada. Eu que agradeço, Volte Mônica. mais vezes, viu? E sucesso. Fico à disposição de vocês. Obrigada, tá? viu? Flávia Medeiros, ela, né, que trouxe a experiência, ela que é mãe, é empresária, né, e está aqui trazendo essa energia boa para segunda-feira. Bom,